Tudo bom ponto na Knia, Saksabai. Então, continuando a nossa última aula, a aula 6, que nós vamos agora fazer na parte 2, como eu falei no vídeo anterior. Então, essa será a aula 6, parte 2. Vem comigo. Bom, agora, nesse momento, nós vamos estudar, aprender várias palavras que são muito importantes na construção de uma frase. Elas são pequenas palavras, mas que fazem toda a diferença e vão aumentar o seu vocabulário, então, para que você consiga construir uma frase corretamente. A maioria das palavras são as conjunções. São pequenas palavras que juntam uma oração à outra, né? Igual quando você fala eu e você, eu ou você, você vai, mas, porém. Então, várias palavras que são importantes para que quando você estiver falando, então, você junte uma oração à outra. E também, nesse vídeo hoje também, nós vamos estar ensinando outras palavras que são importantes também na construção de uma frase. Vamos começar com e. Porque você fala assim, eu e você, né? Então, é importante você ligar esse eu e você. Ou você vai lá e depois, né? Então, esse e que liga então uma oração a outra, uma palavra a outra, é importante. Então, todas as palavras quase que eu coloquei aqui vão ser importantes para você construir uma oração, tá? Um diálogo. Então, o e. Então, vamos falar eu e você. Knyum, nan, né. O e é nan, nan. Ele tem esse NG no final. Esse NG, quando ele fica no final, ele tem um som meio fanho, é nan. Knyum, nan, né. Agora, o ou, eu ou você, né? Que também é importante. Então, vamos lá? Knyum, ru, né. O ou é ru, ó, é ru. É difícil porque esse som, eu coloquei um R e um U aí alongado, né? Mas não é ru, é ru. Knyum, ru, né. Knyum, ru, né, ru. Ru, então, é ou, tá? Em Khmer. Então, eu ou você. Knyum, ru, né. Bom, vamos para o mas. Eu gostaria de ir, mas não posso ir. O mas, em Khmer, é puntai. Puntai. Então, eu quero ir, mas não vou, ou não posso. Knyum chong to puntai nanana. Ok? Eu não vou falar todas as frases, porque senão é muita palavra nova que vai ter que ser acrescentada. Então, o mas é puntai. Puntai. Tai. Não é puntai. No português até a gente poderia falar puntai, eles iriam entender. Mas é puntai. É como se fosse um E nesse final. É puntai. Tai. Ok? Vamos lá. O então. Então, você disse, então nós iremos lá. O então é doitne. 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 Então eu vou. Doitne knyum to. Doitne, então, knyum to. Doitne. Doitne. Ok? Então. Também. Eu vou também. Ok? Dai. Dai. Veja que também é tipo como se fosse um E no final. É dai. D-A-E. Dai. Dai. Knyum to dai. Knyum to dai. Knyum to dai. Dai. Ok? Então agora nós vamos aprender então o que. Dessa forma, tipo, o lugar que você vai, a comida que você gosta. Então esse que, né, que a gente coloca então na frase é daio. Daio. Ok? Então a comida que você comeu. Mahop daio ne nham. Mahop daio ne nham. Ok? Então, mahop daio, que. Ou também eles podem ser usados para o qual, né? Que, o qual. Então, daio. Daio. Uma outra utilização do que, e que eles usam muito aqui no Camboja,
é o que que a gente fala na questão de falar. Eu falei que, eu disse que. Então, esse eu falei que, então ele é o muito usado e ele não é o dial. Eles vão usar uma outra, então, palavra para quando estiver relacionado a falar, que é o tá. 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 Então, vamos lá para um exemplo. Então, eu falei que... Então, knyum niei tá. Knyum niei tá. Então, esse tá sempre vai estar relacionado quando você diz algo, quando você fala algo. Então, acredito que você consegue entender. Então, quando você estiver falando o que na questão de falar, eu disse que, eu falei que, então uso tá. Algumas vezes eles nem colocam o verbo falar ou dizer, eles só vão falar que nenhum tá, que seria indicação já que eles já vão entender que eu falei, eu disse, então nem precisa construir toda a frase. Que nenhum niei tá, eles podem simplesmente falar que nenhum tá e continua falando. Às vezes, né? Então você quer falar às vezes eu vou, né? Então às vezes é pel clá. Pel, lembra que o pel é sempre a indicação de tempo? Então às vezes é pel clá. Clá, ok? Pel clá knyum to. Pel clá knyum to, ok? Então às vezes eu vou. Pel clá knyum to. Então, pel clá, é importante também você saber. Enquanto, durante, enquanto você vai, né, eu vou fazer outra coisa. Então, esse enquanto é no pel. Olha que é de novo indicação de tempo. Tem o pel de novo. Então, no pel. No pel neato knyum nyam. Quando você vai, enquanto você vai, eu como. Tá? Então, no pel neato knyum nyam. Ok? No pel. No pel. No pel. Ok? Enquanto. Antes ou antes que você coma, lave a sua mão. Ok? Então esse antes, né? Antes que você faça algo, antes que você vá a tal lugar. Então esse antes é mun. Mun ou mun pel, que também é indicação de tempo, né? Mun pel, ou se você quiser só falar o mun, pode ser também. Mun ne nyam, antes de você comer, vai lavar a mão. Não vou ensinar agora isso, tá? Então, mun ne nyam, então antes de comer, né? Ore. Mun pel ne nyam, então esse antes é mun. Mun ou mun pel, ok? Vamos para a próxima. Apenas, né? Apenas isso. Eu vou comer apenas isso, né? Apenas é setai. Setai. Ó, knyum nyam setai ni. Eu vou comer apenas isso. Setai. Tai. Knyum nyam setai ni. Eu vou comer apenas isso. Setai, ok? Apenas. Agora o se. Se você for, eu vou. O se é basan. Existem outras formas também, outras palavras, sinônimos que você pode usar, mas eu vou listar os que são mais comuns, tá? Então se é se você for. Basan. Basan. Basan é atou, knyum to. Se você for, eu vou. Basan neato knyum to. Então, basan. Ainda que, ok? Ainda que você vá, eu não vou. Ainda que eu coma, eu vou emagrecer. Então, ainda que é tu baitia. Tu baitia. Tu baitia neato knyum ato. Tu baitia neato knyum ato. Ainda que você vá, eu não vou, tá?
Então, ainda aqui é tu bai tia. Tu bai tia. Talvez. Talvez eu vá. Talvez é prohail. Prohail. Então, prohail knyum tau. Prohail knyum tau. Então, talvez eu vá. Se alguém te perguntar alguma coisa e você não tem muita certeza, você fala prohail. Talvez. Só responde prohail. 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 Ok? Bom, vamos agora então o por causa. Nós aprendemos o porquê, mas agora por causa, pela razão disso. Então, por causa disso eu não vou. Por causa dessa questão eu não sei falar, entendeu? Então, o por causa é dao-isa. 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 Então, quando você fala, por causa disso, eu não vou. Às vezes você não concordou com alguma coisa, você fala, por causa disso eu não vou. Então você vai falar, dao-isa ni knyum oto. Dao-isa ni, então, por causa disso, o ni. Dao-isa ni, por causa disso, knyum oto. Eu não vou. Ok? Dao-isa. Dao-isa. O como, então, não como pergunta, mas o como quando você já fala assim, eu falo como você, eu como você. Então, como comparação, né, eu gosto disso como você. Então, esse como é doi. É como se fosse falar doido, só que você não fala do, é doi. Tem esse desenho no final. Doi. Knyum tau doidne. Eu vou igualzinho como você. Knyum tau doidne. Knyum nyam doidne. Né? Como você. Tá bom? Agora então a palavra para. Eu vou para o Brasil. Ou eu estou dando isso para você, né? Então a comida é para você, para você. Então esse para é somrap. Para então é somrap. Para você. Somrap nea. Somrap nea. Essa comida é para você. Mahobni somrap nea. Então essa comida, mahobni, que seria comida essa, né? Mas essa comida, então, mahobni somrap nea. Ok? Então agora o em ou no. Eu estou em casa ou na casa, no hospital. Então é no. Lembra que nós fizemos a pergunta? No aina, aonde ou onde? No aina, esse no é indicação então de local. Então que nem, se eu estou em casa é no pter. Knyum no pter. Eu em casa, né? Então esse no. Até não existe som no português. No, que é uma vogal no Khmer, né? Então, knyum no psa. Knyum no pter. Ok? No, na ou em. Ok? Sobre isso, a respeito disso. Então, eu estou falando sobre isso, né? Sobre isso é onpi ni. Então, estou falando sobre isso. Knyum niei onpi ni. O ni, então, é isso, né? Aquilo, né? Então, é isso, né? Aquilo que você está falando. Então, knyum niei onpi ni. Onpi, sobre, a respeito de. Ok? E vamos para mais duas finais. Até que eu vá, até que você vá comigo. Até que eu, então até é rohodal. Então quando você fala rápido é rohodal. Então eu falo assim, até que você vá. Rohodal neatal. Rohodal até.
neto, tô. Rohodol neto. Eu vou até a minha casa. Eu vou até a minha casa. Knyung tô rohodol teknyung. Eu vou até na minha casa. Knyung tô rohodol teknyung. Então a última que eu vou estar ensinando hoje, então é desde. Desde. Então é tampi. Tampi. Então, desde pequeno eu falo Khmer. Não é verdade, mas tampi tui. Tui é pequeno, não é criança, é algo pequeno. Então, tampi tui knyung niei Khmer. Tampi tui. Tui é pequeno. Tampi, então desde pequeno. Tampi tui knyung niei Khmer. Ou desde pequeno eu como arroz. Tampi tui knyung nyambai. Knyung nyambai. Tampi tui knyung nyambai. Ok? Então, desde é tampi. Bom, e finalizando nosso vídeo, eu sei que nós aprendemos muitas palavras. Eu vou estar ensinando a vocês agora algo que vai ser importante para a próxima aula, que nós vamos entrar nos verbos. Como eu falei que eu vou dar uma lista de verbos muito grande. Certamente nós vamos ter que fazer aí umas 2, 3 aulas só de verbos. Mas que para que vocês vão entender na próxima aula o porquê isso vai ser importante vocês aprenderem essas palavras. Nós vamos estar falando sobre questão de dia, semana, ano, de manhã, de tarde, de noite. Então isso vai ser importante, tá? Que eu vou explicar na próxima aula. Então vamos apenas ficar então com aquilo que eu vou ensinar hoje. Guarde isso, que também é importante no diálogo. E que na próxima aula então você vai entender o porquê é importante você saber isso, para você conjugar então o verbo no Khmer, aqui no Camboja, de forma correta, beleza? Então vamos então primeiramente com a palavra dia. Dia, não dia de dia e noite, mas de dia, de data, um dia, né? Então dia é tngai. Tngai é TH. Tngai. Tngai. Ok? Isso é dia. Tngai. Ok? Agora nós vamos para o hoje. Então, hoje. Hoje é Tngai ni. Tngai ni. Então, que seria dia esse. Dia esse, vou traduzir literalmente. Tngai ni. Então, hoje é Tngai ni. Amanhã. Tngai sai. Tngai sai. Tngai sai. Então, usa a palavra dia com sai. Então, tngai sai, que seria amanhã. Tngai sai. Ontem. Ontem é diferente. Ontem é mosel mãe. Mosel mãe. Mãe. Ok? Deixa eu... Mosel mãe. Então é diferente do hoje e do amanhã. O ontem então é mosel mãe. Mosel mãe. Ok? Bom, semana. Como que nós falamos semana em Khmer? Semana você pode falar de duas formas. Sapadá. Então uma das formas que é a mais comum também, sapadá. Então essa semana, sapadani, o ni que indica então essa, né? Sapadá é semana, sapadá, e essa semana, sapadani. Uma outra forma de falar semana é atet. Atet. Então você pode falar essa semana também, você pode falar então atetni. Atetni, atet. Atet. Semana, ok? Então, sapadá e atet. Se você quiser guardar uma das duas, pode ser. Eu até aconselho a você guardar o sapadá. A luz do sol tá difícil. Agora nós vamos então para o mês. Então, como falar mês em Khmer? Mês em Khmer é khai. Khai.
Olha, veja que é o k, sai o ar, tá? É kai, kai. Essa então é a vogal que tem o som de ai, ai, é como se fosse o nosso E no final. Então, kai, kai. Quando a gente fala rapidinho no dia a dia, a gente pode até falar kai, kai, como se fosse um I, né? Mas o mais certo falar é kai, kai. Então, esse mês você fala kaini, kaini, esse mês. Apenas então, eu só vou como informação, nunca mais existe o nome dos meses, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, existem os nomes para cada mês, só que eles não usam no dia a dia, né? Para facilitar para eles, então eles falam assim, ó, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. Então, geralmente, quando eles falam, eles raramente falam o nome do mês. Então, se for janeiro, é Kaimui, fevereiro, Kaipi, março, Kaibai, abril, Kaibuan, até o mês 12, que é dezembro. Tá? Então, fica mais fácil para você, que você já sabe os números, já deveria saber. Então, é só você colocar o Kai na frente e o número. E ano. Ano em Khmer é Chnam. Chnam. Veja. Chnam. Chnam. Então, esse ano, Chnamni. 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 Bom, vamos então agora continuar. Vamos falar sobre manhã, tarde e noite. No Khmer, eles seguem mais ou menos igual é no inglês, né? Que eles têm 4 tempos, que é in the morning, afternoon, evening e night. Então são 4, né? Nós temos apenas a manhã, tarde e noite. Então no Khmer eles vão ter então a parte da manhã, que vai mais ou menos até umas 10, 11 horas da manhã, é pel prak. Pel, lembra que a indicação de tempo, sempre usa para indicação de tempo. Então, de manhã, a parte da manhã é pel pra, pra, pel pra, pel pra, pel pra. E essa manhã é prakni. Não precisa falar pel prakni, só fala prakni. Agora, a partir das 11 da manhã até mais ou menos umas 3, 4 da tarde é peltinhai. Peltinhai é a mesma palavra de dia. Então, pel, que é de tempo, e de dia. Peltinhai. Peltinhai. E se você quiser então falar tá, na parte de noite, você fala na parte da tarde, que era mais ou menos esse horário entre 11, você fala na parte da tarde, essa tarde, então você vai falar tinhaini. Tinhaini. Como que as pessoas então vão diferenciar se você quando você fala Tinhaini, está falando esse dia ou essa tarde? Vai depender do contexto que você vai estar falando, né? Para você então, às vezes, para não confundir, você pode até usar Pel Tinhaini. Daí fica mais completo e mais fácil para a pessoa usar. Então, Pel Tinhai, Tinhaini ou Pel Tinhaini. Na parte, então, da tarde, de tardezinha, então, que seria aí das 5 horas, até quando estiver escurecendo já, até umas 7 horas da noite, 4 horas até 7 horas da noite, você vai falar pel langiat, pel langiat, pel langiat. E daí, se você quiser falar a tardezinha, essa tardezinha, então nessa tardezinha, já é de noite já, né? Você está falando a respeito da parte aí das 5 horas, mais ou menos. Você pode falar langiat ni. Langiat ni é fanho, né? Langiat ni. Langiat ni. Pel langiat ou langiat ni. E de noite, então, quando já está escuro, né? Na parte da noite, então, quando já está escuro, é pel yop, pel yop, yop, pel yop, pel yop. E essa noite, então, eu vou essa noite, eu vou sair essa noite. Então, essa noite é iopni, iopni. Então, pel yop e iopni. Ok? E agora, para finalizar, a questão da semana, então, os dias da semana.
para que você, então, no seu dia a dia, isso você sempre usa, né? Às vezes tem um compromisso, você quer saber que dia que vai ser feito. Então, eu vou ensinar os dias da semana, de segunda a domingo. Vou começar por segunda, tá bom? Então, segunda-feira é Ngày Chan. Ngày Chan. Ngày que é de dia e Chan. Terça-feira, Ngày Ông Kia. Ngày Ông Kia. Ngày Ông Kia. Quarta, Ngày Pot. Ngày Pot. Ngày Pot. Pot. Ok? Quinta-feira, Ngày Prohoa. Ngày Prohoa. Ngày Prohoa. Sexta-feira, Ngày Sok. Ngày Sok. Ngày Sok. Sok. Sábado, Ngày Sao. Ngày Sao. Ngày Sao. E para finalizarmos então, domingo. Domingo é a mesma palavra que eu coloquei, a segunda palavra que era para a semana, até. Então você vai falar domingo é Ngày Atet. Ngày Atet. Atet. Ngày Atet. Ok? Então, Ngày Atet. Então, você hoje então teve nessa aula 6 uma infinidade de palavras que são importantes para você construir um diálogo. Espero que você treine. E hoje o nosso teatro não vai ser diferente, na verdade, não vai ser um teatro. Eu vou colocar então as minhas meninas então falando pequenas frases e colocando no meio dessas frases todas essas palavras. Cada frase vai ter uma das palavras que nós aprendemos hoje. Mas geralmente eu sigo a sequência dos vídeos do que eu ensinei nos teatrinhos que a gente faz. Mas dessa vez eu vou numerar cada uma dessas frases que elas vão falar, mas eu vou embaralhar, vou colocar cada frase em um local diferente, para que você então, número 1, e elas vão falar uma frase, e você tenta então identificar qual palavra da que nós aprendemos hoje elas falaram, entendeu? Assim você vai treinando o seu ouvido para tentar entender. Nós vamos sempre buscar falar apenas as palavras que vocês já aprenderam para facilitar a compreensão de vocês tentarem não apenas procurar a palavra específica que nós aprendemos nessa aula, mas também as palavras todas que nós aprendemos. Então, o que a frase quis dizer? Então, isso você vai exercitar, então, a sua memória, então, tudo aquilo que você aprendeu, tá bom? Então, fica com Deus e até a próxima aula. Bèo khla.នៅពេលអ្នកញ៉ាំបាយខ្ញុំទៅផ្ទះខ្ញុំនឹងអ្នកខ្ញុំទៅរហូតដល់ប្រេស៊ីលយេម្ហូបដែលខ្ញុំញ៉ាំបើសិនអ្នកញ៉ាំម្ហូបខ្ញុំឃ្លានខ្ញុំទៅដែរអានេះសម្រាប់អ្នកនៅពេលអ្នកទៅផ្ទះញ៉ាំបាយខ្ញុំដូចអ្នកប៉ាខ្ញុំចង់ញ៉ាំសុទ្ធតែអានេះសុទ្ធតែនេះប្រហែលខ្ញុំទៅជីតដោយសារនេះអ្នកអត់ទៅតាំងពីទូចខ្ញុំចេះខ្មែរចេះចេះ vì pro que mundo Khmer, não que mundo Brasil. Fala português, fala tchau, tio. Tchau, tia. Tchau, tia. Até mais. Até mais.